Olá amigos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. E neste momento estaremos gravando aqui um vídeo com 3 perguntas polêmicas para os calvinistas. Portanto, esse vídeo será sobre 3 perguntas para os calvinistas. E perguntas complicadas, perguntas difíceis. A primeira pergunta que eu quero deixar é a seguinte: se Judas Iscariotes nunca foi salvo, se ele era um predestinado ao inferno, como confessam os calvinistas, por que Jesus lhe prometeu um trono e a vida eterna? Veja bem, você pode pensar que eu estou delirando, mas Jesus realmente prometeu um trono para Judas e também a vida eterna. Vamos para Mateus capítulo 19, versículo de número 28. Olha só o que está escrito aqui. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Alguém pode dizer, não, mas essa promessa foi para Matias, essa promessa foi para Paulo. Ao contrário, vós que me seguistes. E ele está dando uma resposta dentro do contexto, com base na pergunta de Pedro, que está no capítulo 19, versículo 27. Atentemos para a pergunta de Pedro. Olha o que Pedro pergunta. Então lhe falou Pedro: eis que nós quem? Todo o colégio apostólico. Porque Pedro falava em nome do colégio apostólico. Ele estava representando aqui o colégio apostólico. E ele diz, completando. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Nós, os apóstolos, deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Resposta de Jesus: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos. São 12 apóstolos, são 12 tronos, dentro do texto e do mesmo contexto, apontando para o que iria ocorrer no futuro. 12 tronos, assentareis 12 tronos. E para fazer o quê? Para julgar as 12 tribos de Israel. Então não tem escapatória, é inescapável. 12 apóstolos, 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Resposta de Jesus à pergunta que Pedro fez. Portanto, fica aí esse probleminha aí para os calvinistas resolverem. A segunda questão é a seguinte: se a expiação ela é limitada e Cristo morreu só pelos eleitos, a expiação, portanto, não foi por toda a humanidade, ele não morreu por toda a humanidade, eu gostaria que fosse explicado o texto de Romanos, capítulo 11, versículo de número 32. Vamos ver? Está escrito? Assim também, Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Outra tradução diz: Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Se dissermos que todos aqui que ele está usando de misericórdia não é todos, também todos que foram encerrados debaixo da desobediência ou debaixo do pecado não são todos. Mas é impossível negar que todos pecaram, visto que Romanos 3, 23 afirma justamente isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5, versículo 12 diz: por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. E é por isso que todos pecaram. E aqui de novo, porque Deus a todos encerrou na desobediência ou debaixo do pecado, a fim de usar de misericórdia para com todos usar de misericórdia. Portanto, se a expiação é limitada e Cristo não morreu por todos, como explicar esse texto?
E ainda linkando com 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Fica mais essa questão. E por último, se a queda não é possível para aquele que está na condição de salvo, por que Satanás, que estava num estado de perfeição, caiu, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Olha só a revelação, porque muitos negam a realidade de Ezequiel 28, 12 a 15 e de Isaías 14, mas é difícil negar aqui 1 Timóteo 3, 6. Olha o que está escrito. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Em outra tradução diz, para que não caia na condenação do diabo. Vamos ler aqui na corrigida? Aqui na corrigida está escrito assim. Vamos ver se tem alguma diferença da corrigida, né? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Aí você dá uma lidinha na nova chave linguística, ou melhor, na chave linguística da Vida Nova, que tem toda uma explicação aqui para esse texto. E ainda mesmo, por exemplo, deixa eu ver um outro texto aqui, é o capítulo 3, versículo 6, de acordo com a NVI. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Tá vendo? Então, se a queda não é possível, por que esse anjo de uma posição tão elevada caiu? E leve-se em consideração que Deus não é o autor do mal. Ele não criou o pecado. Esse anjo caiu porque ele tinha o livre-arbítrio. Assim como Adão caiu porque tinha o livre-arbítrio. E é interessante que o livro do Apocalipse termina aqui com um convite maravilhoso que aponta para essa liberdade do homem, né? Capítulo 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E olha agora. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva é o Espírito Santo e a noiva, que no caso é a esposa, que a própria igreja estão fazendo o convite. A igreja não está fazendo o convite para si mesma. Está fazendo o convite para aquele que ainda não experimentou da fonte da salvação, da água da vida. Portanto, se você quiser, não é quem Deus obrigar, ou eleger, ou decretar. É quem quiser. Portanto, fica aí. Vão ficar aqui essas 3 perguntas. Se Judas Iscariotes nunca foi salvo, se ele era um predestinado ao inferno, por que Jesus lhe prometeu um trono e a vida eterna, de acordo com Mateus 19, 28 e 29? Se a expiação é limitada e Cristo não morreu apenas pelos eleitos, por que Paulo disse que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia? E se a queda não é possível, por que Satanás, que estava num estado de perfeição, conforme 1 Timóteo 3, 6, e ainda Isaías 14, 12 a 15 e Ezequiel 28, 12 a 15. Se você tiver dificuldade com os 2 últimos textos, tem aí 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Tá bom? Um abraço para você, espero que você comente, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, ative as notificações, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. E se quiser aproveitar as promoções, é só entrar no site ou ligar 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 94626 3000. Um abraço para você, deixe seu comentário e deixe a sua resposta. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.